Torcedor, a CBF não aguentou pressão e vai botar VAR nas quartas de final da Copa do Nordeste, mas ela não queria botar não, torcedor. Torcedor, vamos falar também sobre isso. Torcedor, o presidente do Ceará, a delegação do Ceará está aqui em Recife desde segunda-feira, mas veja o que ele fala do jogo que ele fala, veja o que ele fala, torcedor. Torcedor, Pedro Lima, o Manchester City do Grupo City da Bahia, veja porque eles procuraram Pedro Lima, veja na teoria, torcedor, depois da vinheta. Torcedor, a primeira escalação da arbitragem para as quartas de finais, que era prometido para ser pela CBF, que teria VAR, quando apareceu a escalação, apareceu só árbitros de campo sem VAR. Mas com certeza houve pressão, assim, houve indignação também de toda parte, tanto do Sport como do Ceará, da Copa do Nordeste e de outros clubes também, e sabe que isso aí poderia prejudicar clubes, né, que tinha mérito de passar e por erros que sem o auxílio do VAR não passaria, como a gente viu que aconteceu muitos erros nos estaduais, de impedimento, de gol irregular, de expulsões. Então a CBF não aguentou a pressão dos clubes das federações da Copa do Nordeste e botou o VAR nas quartas de finais, como ele tinha prometido antes, mas quando anunciou ontem sem VAR, e eu até fiz um vídeo, mas agora colocaram o VAR, porque seria um absurdo. A melhor competição, barrou todos os estaduais, até o Campeonato Paulista, que é o maior estadual, foi barrado em números de público, em números de investimento da Copa do Nordeste, torcedor. Torcedor, aqui eu vou falar, veja o que ele vai falar, o presidente do Ceará, sobre o jogo com o Sport aqui na final, na quarta de final da Copa do Nordeste. Veja que ele fala do jogo, torcedor. E veja que ele bota para quebrar no estádio do Sport. Mas tem Copa do Nordeste, eu queria justamente falar sobre só um pouquinho um parênteses da Copa do Nordeste. Como é que você vê essa decisão do STJD de liberar público no jogo desse contra o Sport? Olha, eu acho, Kempis, assim, de verdade, um absurdo, né? Pelo que aconteceu, né, com Fortaleza lá e até as brigas depois que tiveram, né? Mas, assim, tá chancelado pelo governo, que vai dar toda a gente. Eu me preocupo com... Você vai pro jogo? Vou pro jogo. Eu me preocupo muito, né? Não só com a nossa delegação, mas com os torcedores nossos que moram ali em Recife ou que vão daqui para lá. É uma preocupação muito grande. Até conversei com o Yuri, eu tenho uma relação boa com o Yuri, que é o presidente do Sport. Falei para ele da minha preocupação, ele me garantiu que ia dar toda a segurança possível para o Ceará, para que nada disso acontecesse. Mas a gente fica um alerta, né, que pelo que aconteceu há pouco tempo, isso gera uma preocupação grande, sim, nossa. Você se lembra, ano passado, como é que foi? Eu tava lá, você tava lá. Muitos torcedores reclamaram do tratamento que foi lá na Ilha do Retiro. Eu sei que o jogo agora é na Arena Pernambuco, mas ano passado o tratamento foi, inclusive, pra gente da imprensa. Até porque a Ilha é um estádio que não tem muita estrutura, né? Um estádio antigo e tudo, mas com certeza fica, né, um alerta, chama atenção, uma preocupação a mais, essa questão da violência, até porque as torcidas, elas são rivais, né? A torcida do Ceará com a torcida do Sport, já teve episódios de brigas aqui no primeiro jogo da final, né? Lá também, questão de jogar pedra nos ônibus da nossa torcida, então a gente fica com esse questionamento aí. Pois é, torcedor, ele fala que acha absurdo, Yuri diz que conhece Yuri, ligou para Yuri, Yuri deu a entender que talvez até vá na delegação do Ceará, pela entrevista que Yuri deu no final do Campeonato Pernambucano. Vou acompanhar a delegação do Ceará, do estádio da Arena até o hotel. Mas vê que ele fala de forma... o Ceará que não tem estádio particular, joga no estádio da Arena Castelão, que é do estado, né, do Ceará, né, que pertence. Ele fala da Ilha do Retiro, que já foi palco de final de Copa do Brasil, torcedor. Já foi final de vários jogos grandiosos com clubes do eixo do Rio e São Paulo. E tá reformando, e tá atualizando ali o gramado, estão tirando o gramado, vão botar o gramado, iluminação, e só falta dar reparos e melhorar a estrutura, e um estádio extraordinário, num lugar extraordinário, no coração de Recife, a Ilha do Retiro. Torcedor. Torcedor, aqui eu vou falar sobre
o Pedro Lima. A questão do Pedro Lima é o seguinte, torcedor. Os YouTubes e a imprensa do Bahia City, quando tiraram Juba de graça, acharam que o Sport estava fazendo a mesma, errando, fazendo a mesma besteira. Porque quando foi sondado o primeiro contrato de Pedro Lima, quando ele estourou, quando ele foi jogar lá na Bahia, ele valia 15 milhões de reais, uma revelação, um ativo, um dos laterais, uma revelação do Brasil, do Nordeste, de Pernambuco e do Brasil, um lateral revelação, valia 15 milhões de reais aqui dentro do Brasil interno e 50 milhões de reais para fora, para o estrangeiro, para clubes da Europa, da Ásia ou clube estrangeiro ou de qualquer outro lugar do mundo. Isso valia 15 milhões. Né? Agora, torcedor, baseado nessa informação, que alguns youtubers ainda ficaram achando que o Sport ia dormir de touca. Não ia, sabendo que o menino foi da seleção sub-17 e que lá quando ele participou da Copa lá sub-17 pela seleção brasileira e era titular, tinha vários clubes, olheiros de clubes de vários países lá olhando o garoto e outros garotos. O Sport ia dormir de touca quando jogou o jogo pela Copa do Nordeste com o Bahia City na Fonte Nova, um menino com muita personalidade, o contrato do menino ainda era 15 milhões. Então o Grupo City fez, vamos fazer como fizemos com o Juba, diferente, né? Que o Juba saiu de graça. E o Juba hoje é uma estrela lá do Grupo City e do Bahia City, né? Tanto é que foi na final, deu 2 assistências no jogo que o Bahia botou 2-0 no segundo tempo, 2 assistências de Juba. Né? Até reclamaram porque Juba não foi titular no segundo jogo na Fonte Nova. Então, Juba vem conquistando espaço e ele agora vem atrás de Pedro Lima, do Grupo City, dizendo que era 15 milhões. Aí o Grupo City já pensou, pô, isso aqui eu estou teorizando, hipotetizando pela realidade, porque ainda Pedro Lima ainda não deslanchou no seu futebol. Mostra personalidade, mostra um cara que tem personalidade, tem 17 anos, mas tem potencial, mas ainda não desenrolou totalmente de ir para a linha de fundo, driblar, cruzamento, tem que melhorar alguns pontos, uns detalhes, para ser aquele jogador feito Mikael, Gustavo, que vem aqui, o clube paga 50 milhões de reais. Então, torcedor, para isso ainda falta desenvolver, vem os olheiros aí olhando há 2, 3 meses, mas ainda ele falta deslanchar no seu futebol, desenvolver, soltar mais o seu futebol. Então, o que acontece? Eles acharam que, vamos comprar para o Bahia, 15 milhões, se for aqui para dentro do Brasil, tá barato, mas sendo que o Sport reajustou. Para aqui para o Brasil é 50 milhões agora. E para fora é 80 milhões. O Sport fez um contrato que ia terminava em 2026, agora termina em 2027. O Sport correu logo porque viu que o Bahia queria fazer como fez com o Juba na surdina. A gente teoriza e hipotetiza isso porque aconteceu. Foi fato com o Juba. E era o mesmo. E eu vi a imprensa e eu vi YouTubes lá da Bahia falando, pô, 15 milhões, é um garoto bom. A gente também tem. Eles têm também um garoto de base, que era da seleção do 17 com o Pedro Lima, e eles fizeram, pô, 2 caras de base. Tem um lá, eu esqueci o nome dele, é um ponteiro direito, e Lucas Lima, o lateral direito da seleção sub-17, o do Sport e o do Bahia. E acharam, quando chegaram aqui, foram conversar com o empresário, não, agora é 50 milhões aqui para dentro e 80 milhões para fora. Aí deram a ré. É isso aí, torcedor. A gente teoriza e hipotetiza que isso é assim e vai ficar nisso aí. Comenta, se inscreve, dá um like, torcedor.